tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa De Olho na Saúde. Hoje nós falaremos de um tema bastante importante, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Nós vamos conversar com a doutora Emília Inui Sato. Ela é membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e professora titular de Reumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Muito bem-vinda ao programa De Olho na Saúde. Agradeço muito a sua disponibilidade em vir conversar conosco e com nossos ouvintes sobre essa doença que tem aí acometido vários brasileiros. Como nós estamos conversando aí com a população toda, né, a nível nacional e já tivemos até inserções internacionais aqui no nosso programa, eu espero poder contribuir também com vocês, trazendo aí as dúvidas aqui no nosso programa pela internet. Você tem aí uma barrinha aí de questões que você pode participar deste programa e aproveite, né, que está a profissional, a doutora Emília, aqui para nos tirar essas dúvidas. E eu já inicio, doutora, com uma pergunta, né, simples, mas que eu acho que várias pessoas ainda não entendem o que é o lúpus. Poderia nos responder, por favor? Perfeitamente. Eu acho que é uma boa oportunidade para tentar esclarecer algumas dúvidas muito comuns, né? Porque quando nós médicos fazem o diagnóstico de lúpus, na maioria das vezes, o paciente nunca ouviu falar dessa doença. Então, fala, mas o que é lúpus? É a primeira pergunta que o próprio paciente fala, o que é lúpus? Lúpus eritematoso sistêmico, na verdade, tem que ser diferenciado de uma outra situação que chama lúpus cutâneo, né, em que você tem uma manifestação só da pele. O lúpus eritematoso sistêmico, nome e sobrenome desta doença, é uma doença que pode comprometer vários órgãos e sistema, por isso mesmo é sistêmico. Ela tem uma origem autoimune, quer dizer, o próprio sistema imunológico do paciente é que monta uma série de respostas inflamatórias de origem imunológica, exatamente o sistema imunológico produz substâncias que vão no final causar inflamação em várias áreas do corpo. Pode dar, por exemplo, lesões de pele, pode dar dor articular, então artrite, pode dar inflamação no rim, que é a nefrite, pode dar inflamação nos vasos, vasculite, pode dar glóbulos brancos baixos, pode dar plaqueta baixa, pode causar anemia. Então é uma doença que tem múltiplas caras, muitas formas de apresentação. E esta é uma doença que afeta principalmente mulheres, né? 90% dos casos ocorrem em mulheres e mulheres numa idade fértil, numa idade jovem, né? Infelizmente, né? Então pegam pessoas jovens e que podem comprometer de uma forma importante, uma mais, outras menos, a saúde dessa pessoa. E fazendo essa analogia entre homens e mulheres, essa proporção aqui no Brasil, ela tem se elevado mesmo dentre esses gêneros? Tem elevado o número dessa doença aqui na população? Infelizmente nós não temos estudos epidemiológicos para saber assim, qual é a frequência do lúpus. Então, na verdade, nós fazemos baseado em estudos que foram realizados fora do Brasil. Em um único estudo nacional, nós temos um estudo muito limitado a uma única cidade. Nós temos em andamento, no momento, até com patrocínio do Fundo Nacional da Saúde, um estudo epidemiológico sobre doenças reumáticas. E esperamos que no futuro próximo nós possamos dizer qual é a porcentagem ou qual é o número de pacientes que sofrem dessa doença e de outras doenças reumáticas. Mas basicamente é mais ou menos constante que 90% dos casos, ou até um pouquinho mais, dos pacientes com lúpus são mulheres. Tá. Você quer saber por que são de mulheres? Então, porque a gente fica perguntando, né? Por que afeta tanto? A gente sabe que a população brasileira, um número maior aí numa proporção, se a gente for olhar a população, é maior número de mulheres, mas não deve ser essa relação, não, né, doutora? Lógico que não, né? Então, afeta mais mulheres, uma série de doenças autoimunes, na verdade, afetam mais mulheres. O lúpus é uma delas. E por que afeta mais mulheres? Essa é uma pergunta, né? Uma das justificativas de afetar mais mulheres, e principalmente afetar as mulheres numa idade fértil, quer dizer, na idade depois que tem a influência hormonal, então, é porque o próprio hormônio feminino, que é o estrógeno, facilita a resposta autoimune, de um modo geral, tá? Então, assim, a resposta imunológica, você sabe que o sistema imune foi feita originalmente para nos defender de infecções, de infecções, seja virais, parasitárias ou mesmo as bacterianas, né?
Só que nestes pacientes em que tem essas doenças autoimunes, esse sistema imunológico perde o controle e começa a produzir anticorpos contra o próprio constituinte, contra proteínas próprias do organismo. Isto causando, no final, por uma série de etapas que a gente não vale a pena aqui dizer, mas que leva ao processo inflamatório nas diferentes áreas onde estes anticorpos acabam sendo depositados. Na verdade, não são anticorpos específicos contra rim, contra coração, mas são anticorpos contra antígenos que tem no núcleo de uma série de células, e quando nossas células morrem, então sempre temos troca de células, esses anticorpos acabam encontrando o seu antígeno, e como circula dentro da corrente sanguínea, ela pode se depositar no rim, causando nefrite, nas juntas, causando artrite, na pele, causando lesão cutânea e assim por diante. Doutora, então, para eu entender bem simplesmente assim o que significa, seria quem tem lúpus tem uma guerra constante ali no seu organismo e vários fatores, né? Simplificando, é mais ou menos isso. Então, por isso que a gente chama de uma doença autoimune, autoagressiva, né? Mas não tem que se culpar, ninguém tem que se falar assim, eu estou causando a doença. Não é voluntariamente, é lógico, é que há um descontrole do sistema imunológico que passa a não reconhecer o que é próprio, o que não é próprio e começa a produzir esse tipo de alteração. Ok. Doutora, se a gente fosse selecionar, a senhora falou algumas das causas na mulher, que seria o hormonal, né? Alterações hormonais. No homem seria da mesma forma? Tá. Na verdade, o hormônio feminino é um dos fatores. Então a gente já se perguntasse assim, o que causa o lúpus? Ela é multifatorial, não é uma única coisa. Então nós temos um componente genético, nós temos famílias em que tem outros casos de lúpus ou de outras doenças autoimunes. Então uma família em que o distúrbio imunológico está geneticamente determinada. E não é um único gene, são vários genes que podem favorecer essa resposta autoimune. Mas outros fatores, o hormônio é uma delas. Então ser mulher é apenas um dos fatores de risco, né? Porque se fosse só questão de ser mulher, então não deveria existir uma doença em homem. Existe, embora seja com uma frequência menor. Outras infecções podem ter como gatilho. Outras causas, por exemplo, a exposição solar, a radiação ultravioleta é um dos fatores gatilhos da doença. Então, uma paciente pode desencadear a atividade da doença porque tomou um banho de sol. Então, o sol, né, não é que em todo mundo, pacientes predispostos com uma série de fatores predisponentes tomam o sol e pode desencadear a doença. Então, só para ver que são vários, por isso que a gente chama de multifatorial. Tá, ok. Doutora, alguns sintomas aparecem nesses pacientes que têm lúpus. Só poderia esclarecer quais são os principais para as pessoas ficarem atentas a esses sintomas? Então, as manifestações mais frequentes da doença são articular, então dor e inchaço articular, principalmente nas articulações das mãos, mas pode pegar outras articulações também. Lesões de pele. A mais famosa é chamada lesão em asa de borboleta, em que tem comprometimento das maçãs do rosto, fica muito vermelho. Não é só questão de ficar vermelho, é uma lesão mesmo, né? Mas essas lesões cutâneas podem ter outras localizações, geralmente em área exposta ao sol, né? As lesões cutâneas aparecem ao longo da doença em praticamente 80% dos pacientes. Queixas articulares também aparecem em cerca de 80% dos pacientes. Essas são as mais frequentes. Mas pode ter também inflamação nas membranas que recobrem o coração, a pericardite, na membrana que recobre o pulmão, chamada pleurite. Isso aparece ao longo da doença em quase 50%, se a gente fizer exames mais refinados. Então, assim, a porcentagem varia muito, porque se eu fizer esperar, se eu fizer um exame bastante específico, bastante sensível, fazer um ecocardiograma em todo paciente com lúpus, eu ia encontrar mais pericardite. A queixa clínica de dor do peito, indicativa de pericardite, já a frequência é bem menor, né? Outra manifestação frequente é glóbulos branco baixo. Praticamente metade dos pacientes com lúpus apresentam estes glóbulos brancos muito baixos, né? Pode ser tanto a série dos linfócitos como os granulócitos. Eles podem estar baixos porque o paciente produz anticorpo contra essas células. Pode ter, menos frequentemente, a anemia, em que você destrói as suas células, chamada anemia hemolítica, plaquetopenia, por destruição de plaqueta. Felizmente, esses dois quadros, anemia hemolítica e plaquetopenia, são mais raras, mas os glóbulos brancos baixos são mais frequentes. Cerca de 50% dos pacientes, ao longo da evolução da doença, apresentará
comprometimento inflamatório do rim. Não é infecção renal, é inflamação no rim, a chamada nefrite lúpica. Né? Essa também. Então, a alteração do sedimento urinário, exame de urina, a gente pode ver que esses pacientes podem perder proteína na urina, sangue na urina. Esses são sinais né, que a pessoa não vai sentir nada, é no exame que a gente vai ver. Outras manifestações também relativamente frequentes, a inflamação do vaso, dando vasculites, pequenas ulcerazinhas de polpa digital. E aí, mais raramente, felizmente, nós temos comprometimentos, pode dar um quadro neurológico, com formigamento, dormência, uma polineuropatia, uma fraqueza, também por comprometimento neurológico, quadros neurológicos centrais, tipo convulsão, psicose, né? Então, por isso que o paciente com lúpus pode ter manifestações muito diferentes. E aí, a primeira manifestação que vai fazê-lo procurar o médico pode ser uma dor no peito e, de repente, ele vai para o cardiologista, pode ser falta de ar, então ele vai para o pneumologista e assim por diante. Até que o médico, então, suspeite desse diagnóstico, peça alguns exames laboratoriais que nos ajudará a fazer o diagnóstico. Mas também esta é uma outra dificuldade, é uma característica que dificulta um pouco o diagnóstico, que é de não termos um exame específico 100% e seja 100% sensível. Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque do jeito que a senhora está explicando, por ser, vamos dizer, sintomas variáveis e até a forma de diagnóstico ter vários exames a ser feito, então não é fácil, por exemplo, quando a gente vai no médico, um clínico geral, por exemplo, detectar que seria lúpus. Então é importante que se vá ao especialista para que isso Na verdade, aconteça. O médico que atender esse paciente, ele vai ter que ter a suspeita, né? Falar assim, olha, eu acho que pode ser um lúpus, então encaminhar para o especialista. E existem alguns exames que nós fazemos, então, por exemplo, anticorpos antinucleares, ou chamado FAN. Né? O anticorpo antinuclear está presente em paciente com lúpus em praticamente 96, 98% dos pacientes na doença ativa tem esse exame positivo. Falar, então ótimo, se eu tenho suspeita, faço esse exame. Mas não, porque esse exame pode ser positivo até em pessoas normais. Então, ele não é específico. Exatamente. Então, assim, o que nós falamos é que a suspeita da doença é feito pelo achado de manifestações. Então, assim, paciente que tem uma lesão cutânea, que tem sensibilidade ao sol, que tem dor na junta, eu falo, puxa, pode ser lúpus. E aí eu vou pedir alguns exames, e aí eu vou complementar e falar, não, isso aqui é um caso de lúpus. Eu falo sempre que o diagnóstico de lúpus é feito mais como se fosse assim, um quebra-cabeça. Você junta manifestações e fala, este preenche critérios, eu posso chamar de lúpus. Né? Não espere por um único exame que ele sozinho seja capaz de fazer o diagnóstico. Isso, até porque tem várias vertentes aí para o médico avaliar até chegar no diagnóstico. Tem exames sensíveis, portanto, que tem frequentemente positivo, mas que não são específicos, portanto, que pode estar presente em outras doenças também. Então, quem tem que avaliar isso é o médico. Exatamente. Olha aí a importância de você se informar, saber um pouco mais sobre essa doença para você conseguir aí ter um diagnóstico também correto e a busca do profissional adequado. Doutora, tem algumas questões que estão surgindo, que aí eu acho que até antes da gente entrar na questão do tratamento do lúpus, se o governo ele dá para os pacientes que são portadores de lúpus algum incentivo, está surgindo uma questão aqui, acho que é da Flávia, ela pergunta por que o governo não apoia o tratamento do lúpus? Existe esse apoio? Não há apoio? Como que é? Bom, na verdade, existem alguns medicamentos que são liberados para se usar e são dados como medicamentos de alto custo que o SUS fornece, o Ministério da Saúde fornece para tratar lúpus. A azatioprina, por exemplo, é uma delas. Mas há uma solicitação corrente da classe médica e dos pacientes que nós usamos muito alguns tratamentos, por exemplo, o micofenolato, ácido micofenólico, não estou falando nem do micofenolato sódico, tanto o micofenolato sódico como o micofenolato de mofetila, ambos são originários do ácido micofenólico e que não é dado para tratamento de lúpus. E ele funciona muito bem para paciente com lúpus, mas no momento ele é oferecido pelo governo como medicação de alto custo apenas para transplantados renais. Então esta é uma solicitação que nós da classe médica fazemos e a população também para que seja incorporada ao tratamento de lúpus, que possamos dar ao paciente gratuitamente, né? Então, no momento, nós temos uma série de dificuldades para conseguir esses remédios. São só conseguidos através de processo administrativo aqui em São Paulo,
no estado de São Paulo, mas em outros estados eles não estão disponíveis, ou quando especificamente alguns estados, em algumas secretarias de saúde disponibilizam, mas o Ministério da Saúde para o Brasil como um todo não é disponibilizado. Esta é um pedido nosso para que seja incluído. Outros medicamentos são mais baratos, por exemplo, os corticosteroides, que é a prednisona, ele é fornecido gratuitamente, né? A hidroxicloroquina, muito utilizada e importante para o tratamento, ela não está dada para paciente com lúpus como um todo, a não ser quando tem artropatia. Então, tem uma série, alguns remédios são fornecidos, outros não. Eu acho que o pedido maior é de que o miclofenidato seja incorporado à lista de medicação de alto custo para ser dado ao paciente com lúpus. Tá. Olha aí. E doutora, dentro do tratamento, propriamente dito, o tratamento é basicamente via oral? O paciente recebe essas medicações via oral ou tem outro tipo de tratamento? Tá. Eu diria que a grande maioria dos pacientes podem ser tratados só com medicações via orais. Então, para a fase aguda, muito inflamatória, o tratamento com corticosteroide é praticamente obrigatório. Mas a nossa orientação é de que seja usada por tempo mais curto, por dose menor possível, para controlar o processo inflamatório mais rapidamente. Para manutenção a longo prazo, não se preconiza usar corticoide, porque tem vários efeitos colaterais. Então, nós precisamos de outros remédios que consigam segurar a doença, para que o processo inflamatório se mantenha controlado e que não tenha os efeitos colaterais da corticoterapia. Então, nessa lista entra a hidroxicloroquina, a cloroquina propriamente dita e vários imunossupressores, a própria azatioprina, que aí sim, a azatioprina é fornecida pelo governo, é dado, assim como o metotrexate, para tentar manter a doença controlada. E são todos via orais. Existe um tratamento para casos mais graves, chamada pulsoterapia, em que a medicação é dada na veia e pode ser feita tanto com corticoide em dose alta, na veia, para casos mais graves ou quando você precisa de uma resposta mais rápida. E também pode ser usada ciclofosfamida, que é uma imunossupressor mais potente, que tem uma série de efeitos colaterais, mas que funciona muito melhor para casos mais graves. Então, só está justificado usar esses tratamentos para casos em que você precisa de uma resposta mais rápida, no caso do pulso de corticoide, ou de que tenha uma eficácia, um efeito imunossupressor mais potente, no caso da imunossupressão com ciclofosfamida na veia, né? Mas a maioria consegue se tratar por medicação oral. E no tratamento, não pensar só no remédio. Inclui tratamento a longo prazo, porque lúpus é uma doença crônica, né? Felizmente, atualmente é uma doença crônica. Você consegue tratar a atividade, melhorar. E o que nós conseguimos, o que nós queremos, né, como médicos tratando, é que essa paciente consiga manter a doença controlada e que tenha uma vida o máximo normal possível. Não pode ficar tomando banho de sol, né? Mas essa é uma restrição que dá para aguentar. Então, essas pacientes têm que fazer uma atividade física, ter uma dieta regular, uma dieta com bastante cálcio por causa do corticoide que frequentemente os pacientes usam. Fazer atividade física é importantíssima para controlar colesterol, para controlar a pressão, tentar não engordar, né? Isso é uma coisa. Então, tem uma série de orientações que são de controles gerais, que são importantes para a manutenção da saúde, para as pacientes com lúpus também. E o tempo do tratamento, doutor, é longo? Assim, precisa tomar remédio a vida toda? Tem só um período que precisa tomar o remédio? Os remédios são dados dependendo da fase. Tem paciente que tem uma crise mais importante, aí nesse caso precisa de um tratamento mais agressivo, digamos, mas depois que ele fica controlado, ele pode ficar... Tem paciente que chega a ficar sem tomar remédio, ou que toma só hidroxicloroquina de manutenção. Então, cada paciente é um paciente, mas o que nós queremos como médicos é que esses pacientes possam ficar o máximo de tempo sem tomar medicação ou mínimo de medicação. Às vezes precisa manter um corticoide, mas a corticoide em dose mínima possível, uma dose pequena que não tenha os efeitos colaterais do uso em dose grande. Ok. Né? Está havendo algumas perguntas aqui, eu já vou fazer uma que eu achei interessante. Doutora Daniela pergunta, eu acho que a senhora já até respondeu, mas acho que para esclarecer melhor aos nossos ouvintes, sobre no caso dos leucócitos estarem baixos, né, abaixo da referência, e for identificado o lúpus, pode levar a pessoa que está nessa identificação à leucemia? Não. Na verdade, são situações bem diferentes. Todo mundo, quando pensa em glóbulos brancos alterados, fala, nossa, conheci alguém com leucemia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E não vai passar de uma doença para outra. E muitas vezes, glóbulos branco baixo
pequena, abaixo do normal, mas que a pessoa nem por isso tem mais infecções do que outras, muitas vezes não fazemos nada. Só os glóbulos um pouco baixos, não precisa ficar tão preocupada com isso, né? Nós preocupamos quando ele está muito baixo. E nos preocupa mais quando os glóbulos vermelhos estão muito baixos ou as plaquetas estão muito baixas. Mas glóbulos brancos, em geral, é tranquilo, em geral. Doutora, e a pessoa com lúpus, a mulher com lúpus, que a senhora está falando que são novas geralmente, pode engravidar? Pode. O que nós pedimos como médicos é que a paciente engravide planejadamente. Não é para engravidar a hora que bem entender. Por quê? Porque nós sabemos que o resultado da gravidez, tanto para a paciente, a mãe, quanto para o feto, né, para o filho, o resultado é melhor desta gravidez quando a paciente engravida numa fase com a doença controlada. A pior coisa que pode acontecer é uma paciente com lúpus engravidar com doença ativa, por exemplo, com uma nefrite. Porque aí sim, durante a gravidez corre o risco de ter complicações, né, que levam risco tanto à perda de função renal, ou até em casos graves aí de vida, e também para o nenê, porque o nenê vai ter baixo crescimento, vai nascer prematuro, pode nascer com baixo peso e complicações para o recém-nascido. Então, a melhor situação é quando o paciente pergunta para o seu médico, falar, posso engravidar, está tudo bem? Então, o que nós planejamos? A doença controlada há pelo menos 6 meses. 6 meses com doença bem controlada, não está usando remédio que possa fazer mal para o neném, né? E o médico já vai adequar o tratamento para que ela se mantenha bem. Aqui aproveitando para falar que a hidroxicloroquina pode e deve ser mantida em paciente com lúpus quando engravida, né? Porque as pessoas tendem a tirar todos os remédios, mas vários estudos já mostraram que o resultado da gravidez, ao longo da gravidez, tomando o remédio é muito melhor do que você correr o risco de reativar a doença suspendendo a hidroxicloroquina. Então, uma gravidez pode ser levada desde que controlada e acompanhada com médico, obstetra. É uma gravidez mais trabalhosa do que uma gravidez. E é considerada uma gravidez de risco? É considerada uma gravidez de risco, né? Principalmente no paciente que já teve nefrite, então ela pode ter mais hipertensão, dependendo dos anticorpos que essa paciente apresenta, também tem essa, né? Paciente que tem anticorpos antifosfolípides, que são anticorpos que favorecem algumas tromboses, elas têm um risco maior durante a gravidez dela apresentar trombose e de feto sofrer a consequência disso, que é a trombose placentária. Tem algumas perguntas que talvez a senhora não saiba responder, que a Rose Campos está fazendo. Rose, vamos ver se a doutora acompanha a novela, né, Rose? Porque elas estão perguntando, porque a novela da Globo, da Noturno, está passando sobre um tratamento de lúpus. E se a forma com que eles estão tratando o assunto na mídia está adequado. Então, eu creio que talvez você possa conferir até, né, doutora, tudo que a doutora está falando aqui, Rose, e ver se estão tratando desta forma como a doutora está falando lá na TV, porque realmente a informação via internet ou via televisiva, né, ela vem assim, uma informação que às vezes a gente tem que filtrar, tem que buscar informação e não é de toda, talvez, adequada. Então, procure, né, um profissional, como a doutora está falando, adequadamente, especialista no assunto, como ela está aqui tratando conosco, para que vocês conheçam exatamente como que é o tratamento, como que são as doenças, porque você está falando aqui de uma novela que às vezes está uma coisa figurativa. Eu vou te confessar que neste horário eu estou trabalhando e, portanto, não assisto nem sei qual tipo de tratamento está sendo dado para essa paciente. Isso, então, não posso nem informar. Aproveite aqui as dicas da doutora para você mesmo conferir, né, doutora, lá na telinha o que está acontecendo. Doutora, além do sol, que a senhora já comentou, né, a restrição ao raio solar, ao sol, tem alguma outra restrição que quem tem lúpus precisa ter? Então, como nós falamos que o estrógeno é importante, né, então a mulher não vai poder tirar o seu estrógeno, né, só quando entra na menopausa é que acaba com os nossos estrógenos. Mas nós pedimos, na grande maioria das vezes, para a gente evitar, principalmente para uma doença não controlada, que se faça uso de mais estrógeno. Por exemplo, se uma paciente vai fazer anticoncepção usando pílulas à base de estrogênio, que seja na dose mínima, quando a doença não está controlada, quando a doença está controlada, porque não controlada a gente pede para não usar mais estrógeno, assim como não engravidar nessa fase, né? Então, sol, tratar as infecções, que é fundamental, né? Mas as outras são mais orientações gerais mesmo, né? Mas tratar a infecção, evitar o sol, evitar o estrogênio, né?
lógico que evitar não quer dizer que nunca possa tomar, não. Se, em algumas fases da doença, quando a doença está controlada, a gente até permite usar anticoncepcional oral. Mas quando a doença não está controlada, nós pedimos para fazer outro tipo de controle. Ok. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos, verdades e mentiras aí do lúpus, porque a população, talvez até pelo desconhecimento, não sabe distinguir bem o que é a questão, né, verdadeira ou não de alguns mitos que surgem dentro do lúpus. Só poderia citar alguns mitos que surgem que não é verdade dentro da doença? Bom, nós vemos algumas pacientes, isso são até queixas de algumas pacientes nossas, né, que são atendidas no nosso ambulatório, que por causa de lesões cutâneas, né, e algumas lesões cutâneas infelizmente deixam sequelas e tal, elas ficam com medo, aliás, elas são discriminadas porque acham que é contagiosa. Então, esse é um mito. Lúpus não é contagioso, não tem problema nenhum ficar perto, as lesões cutâneas estão lá, mas não pega. Então, isso é um dos principais mitos totalmente errados. Né? Eu não sei se de outros mitos, né? As pessoas confundem, já houve perguntas aqui, a questão do câncer com lúpus, então, se isso desencadeia o câncer, como que é? Câncer não tem nada a ver com lúpus. O fato, sabe por que fazem alguma confusão? Porque esse que eu falei do tratamento com imunossupressor, a pulsoterapia com ciclofosfamida, muitas vezes é feito no mesmo ambiente da quimioterapia. Então o paciente fala, puxa, se eu estou fazendo tratamento junto com o tratamento de câncer, eu devo ter alguma coisa que lembra o câncer, mas não tem nada a ver. Né? A droga é a mesma, quimioterápico, algumas delas, né, ciclofosfamida é usada também para quimioterapia de câncer, mas não tem nada a ver uma doença com a outra. A dose que nós usamos, inclusive, é menor do que se trata, do que o que é usada para tratamento de câncer. E existe algum apoio, ou mesmo da sociedade, ou algum órgão que apoie o portador de lúpus aqui no Brasil? A própria sociedade, ela tem algum núcleo que atende as dúvidas desses pacientes? Onde o paciente de lúpus ou seu familiar pode buscar mais informação, doutora? Existia antes a Abralis, né, que era uma associação de pacientes, atualmente está meio desativada. Tem uma associação que chama Superando Lúpus, que tenta-se oferecer esse tipo de apoio, né? Superando Lúpus, você pode entrar no www, Superando Lúpus, mas infelizmente eu acho que a gente deveria, nós não temos condições no momento de dar um apoio maior, né? Então esses apoios são meio centralizados, cada centro de atendimento de lúpus, por exemplo, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, nós temos o ambulatório, nós temos pessoas que tentam trabalhar com grupos de pacientes, vários estudos são feitos com pacientes, né? A gente tem estudos em que nós fazemos prática de atividade física, os pacientes podem participar ou não, mas nós acho que falta aqui no Brasil uma entidade mais forte que pudesse realmente dar um apoio mais geral para o paciente, né? Mas o Superando Lúpus é uma delas, que eu acho que existe. Dentro da sociedade existem aí mais para procurar conhecimentos, né? Nós temos cartilhas sobre lúpus, você pode falar depois, mas assim, então existe cartilha sobre lúpus, sobre outras doenças também, dentro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Inclusive eu vou pedir para o Omar colocar a imagem 1 da cartilha, essa, né, doutora? Essa cartilha, ela está disponível lá no site da sociedade para consulta e para baixar, aí você que é internauta pode baixar essa cartilha no seu computador, né? Ela foi escrita por vários membros da comissão de lúpus, né? E tem as perguntas, assim, tenta esclarecer as dúvidas mais frequentes. E ela tem uma linguagem simples, fácil de entender e você pode adquiri-la. Passa para a próxima figura, Omar, por favor. Olha, essas são todas as cartilhas lá que a Sociedade Brasileira de Reumatologia disponibiliza para você no site da sociedade, onde você pode baixar no seu computador e dentre eles está lá a cartilha do lúpus e assim, acessível para você ter todas as dicas sobre essas doenças aí que a doutora, inclusive o lúpus, que a doutora conversou conosco hoje.
Eu acho que esse também já é um trabalho importante da própria sociedade para a comunidade, né? É a devolutiva de todas as pesquisas, de tudo que vocês já fazem de bom para a população, né, doutora? Porque as sociedades de especialistas, na verdade, elas existem também para nos auxiliar a ter mais pesquisas, a estudar sobre o assunto e aprofundar para a melhoria da saúde de vocês. Então, o apoio a essas sociedades, à população é muito importante, principalmente vendo o que eles retribuem para a gente. Por exemplo, essas cartilhas estão lá gratuitas para você baixar no seu computador e fazer uso dela da melhor forma possível, orientando seus parentes e a quem você possa disseminar, né, doutora? E uma informação, quer dizer, na verdade, uma orientação. Aqueles portadores de doença, ou aqueles que sofrem da doença, na verdade, a dúvida tem que ser tirada também com o seu próprio médico, né? Quer dizer, quem está atendendo, não deixe de perguntar sobre o que pode, o que não pode fazer, porque cada paciente é muito individualizado, né? Quer dizer, a manifestação de um não precisa ser igual do outro e as dúvidas que se surgem devem ser tiradas com o seu próprio médico, né? Essas informações são gerais, mas as dúvidas específicas devem ser tiradas com o seu médico. Doutora, nós estamos encerrando o programa e eu já de antemão gostaria de agradecer muito a sua vinda aqui ao programa De Olho na Saúde, né, que tenta levar a informação à população, e eu vou deixar com vocês o nosso e-mail aqui do programa, que é deolhonasaude@justtv.com.br, para que vocês também enviem sugestões e alguma questão que nós reencaminharemos para a doutora Emília. Certamente ela irá contribuir com as respostas, e eu já deixo aqui a parte final para a doutora ir se despedindo, né, e vocês fiquem aí com a programação da Just TV em seguida. Tá bom, então vou agradecer a oportunidade em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Acho que nosso papel é exatamente de divulgar a doença. Infelizmente nós temos casos de pacientes que chegam com diagnóstico feito tardiamente, quando já tem disfunção de órgão, e aí é muito difícil a gente recuperar, então, principalmente, por exemplo, a insuficiência renal, né? Então, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado é muito importante para que esses pacientes não cheguem a esta fase da doença. E eu acho que essa oportunidade de divulgar a doença, de falar sobre isso é muito importante, então obrigada pela oportunidade. Obrigada, e vocês aguardam a quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 15h45, até lá.